O São Paulo Futebol Clube, totalmente empenhado em reformular e reforçar o seu elenco, ele tem trazido jogadores extraordinários ali pro tricolor paulista. E eu quero atualizar hoje como é que tá a situação do Felipe Coutinho e também do Pochettino. O que foi isso que aconteceu de Pochettino? Eu quero atualizar muito que tem a ver com o Mailton, o lateral direito que o São Paulo emprestou lá para o Fortaleza. Além disso, tem jogador que voltou a treinar pelo São Paulo e as últimas notícias do São Paulo, elas são interessantíssimas e contundentes. Tem um jogador do São Paulo que ele acaba de quebrar a barreira do impossível. O cara tem um número estratosférico em relação à parte física e ele acabou de chegar no São Paulo e chegou já para surpreender. Estou falando de um jogador que muito em breve será da seleção brasileira e que ele acaba de chegar no São Paulo de maneira meteórica, coisa muito top mesmo. Valores vazados ali do Flamengo que teria oferecido para Marcos Antônio, um salário também estratosférico, uma coisa absurda de pensar, e tem tudo que eu quero dizer pra vocês aqui hoje no São Paulo Futebol Clube, das notícias, todas as últimas notícias pra ficarmos super bem informados de tudo que rola do nosso tricolor paulista. Vem comigo então, chega nesse like aí que vai ser um vídeo muito top, e vem comigo, faça parte desse time que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui. Antes eu quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos do seu clube ou dos outros para dar aquela secadinha. Na TV Fans você assiste todos os campeonatos, tanto regionais como o Paulistão, por exemplo, como também o brasileiro que já começou, Libertadores que também começou a pré ali, Copa do Brasil que o São Paulo está e precisa ganhar, e também a Sul-Americana que o São Paulo tem meio que a obrigação de ganhar, né? Na TV Fans, além de todos os jogos, você também encontra ali filmes e séries os mais atuais possíveis e top mesmo. E também tem aquele conteúdo pra criançada, pra ver filmes e séries infantis, muito bacana. Tá vendo esse QR Code na tela aí? Você entra com esse QR Code com a câmera do seu celular ou no primeiro comentário fixado, tudo vai abrir o WhatsApp pra você conversar com o pessoal da TV Fans e tentar ali fechar que vai ser muito top. Vale muito a pena, hein? Valeu, TV Fans, tamo junto! Gente, é o seguinte, deixa eu comentar aqui, depois que o Felipe Coutinho, lá no time do Vasco, pediu pra sair, pediu a rescisão, começou a chover uma enxurrada de notícias, ponderações, boatos dele no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo teria se assustado com valores, mas quando você assusta com valores, tem também a ver que você se importou com o cara. Parece que o São Paulo sim deixou o Felipe Coutinho no radar. Agora, o que tá pegando? É que o São Paulo ele não tem condição de gastar muita grana com o Felipe Coutinho. Num primeiro momento, o Coutinho, ele deu muito o que falar ali no Vasco. Enquanto uns colocavam que ele era um cara que não estava num nível bom técnico, outros colocavam que o Felipe Coutinho estava muito longe de ser o problema do time do Vasco. E aí aconteceu que com ele saindo na rescisão, o jogador fica livre para assinar com qualquer clube. Major League Soccer, o futebol dos Estados Unidos lá, pode ser uma das ligas assim que o Felipe Coutinho iria tranquilamente. Agora, ele vai se esconder do futebol indo pra lá. Então surge esse pedido de parte da torcida do São Paulo pro Coutinho fechar ali com o tricolor paulista. Caberia hoje o Coutinho? Ele não é um ponta esquerda, ele seria um meia. O meia que o São Paulo acaba de trazer o Cauli, e tem também o Lucas Moura e o Luciano que fazem ali o improviso na meia. O Luciano muito mais atacante, Lucas Moura é aquele cara muito mais que joga pra si próprio, drible, joga até muito de ponta direita. O meia criativo mesmo, o São Paulo tem um, que é o Cauli, que acabou de chegar, né? O Cauli chegou e é nosso. Então nós temos o Cauli. Agora, pensar em Felipe Coutinho, se for algo dentro dos valores tranquilos pro São Paulo pagar, ficaria uma coisa muito top, não ficaria não? Porra, Felipe Coutinho, que jogou muita bola já, hoje tá num franco declínio na carreira, é verdade, é evidente. Mas que no futebol brasileiro aqui, pros padrões do futebol brasileiro, e não estando num time que tem uma crise histórica como é o Vasco, Vasco gigantesco, o Vasco é um dos times que eu falo com muito respeito, porque eu cresci vendo o Vasco ser o melhor do Rio disparado, nem comparava com o Flamengo, o cheirinho aí, nem comparava. O Vasco era um timaço, Romário e Euler, Juninho Paulista e Pernambucano, tá louco. Felipe Edmundo, 97, tá maluco, era mil vezes melhor que o Flamengo. E aí eu falo com muito respeito do time do Vasco, olha pro Vasco hoje, dá até dó, né, viraram uns coitados do futebol brasileiro, foram drenados ali por diretorias também, e o Pedrinho tá fazendo um ótimo trabalho agora, tentando recuperar os caras. Enquanto não recupera, não dá pra achar que o Coutinho ia chegar lá e ser campeão
campeão, não dá. Agora, um Coutinho no São Paulo, será que não daria pra ser campeão? Ah, daria, com certeza. Então, se viesse por uma milhazinha por mês aí, depois do São Paulo se livrar do Oscar, será que não seria uma boa? Eu acho que seria uma boa, mas eu queria muito te ouvir também sobre isso aí. Gente, aconteceu uma coisa que me pegou de surpresa e é uma coisa muito, mas muito top. Mas muito mesmo. É muito claro pra todo mundo que o Lucas Ramon, lateral direito, ele joga numa posição onde tem uma escassez, onde não tem os jogadores no mundo inteiro. Se você olhar pros laterais dos melhores times do Brasil, vou ignorar o São Paulo. Vamos pegar o Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians, eu vou colocar dentro desse balaio aí. Atlético Mineiro, tá um pouquinho, sabe? Tem esses times, o Bahia, tem os melhores times do Brasil. O lateral direito não tem. Se você for pra seleção brasileira, não tem. Se você for pro mundo inteiro, você vai achar o Carvajal, sabe? Não tem, que brilhou faz 1000 anos, não tem lateral direito mais, tem 2, 3 no mundo que jogam bola. E o São Paulo comprou o Lucas Ramon. Quando o Lucas Ramon chega no São Paulo, ele nem esquentou a cadeira do banco de reservas, ele foi jogar, deu uma assistência. Não esquentou de novo a cadeira, ele foi jogar e fez um gol. Até aí tá tudo bem, né? O cara começou bem, Lucas Ramon tava prontinho ali no Mirassol, Mirassol montou um baita plantel, tudo isso é óbvio. O que não é óbvio é que o cara, ele conseguiu ser o líder presta atenção, líder de todos os indicadores físicos possíveis. Eu lembro perfeitamente que o Belletti, numa época que eu jogava no São Paulo, ele era o líder dos indicadores físicos. O que é isso aí? Os caras vão fazer as competições físicas lá pra ver quem que tá pronto, mais forte, as musculações e tal. E o Belletti ganhava tudo, até que veio o Júlio Batista. E palavras do Belletti, eu ganhava tudo, até que chegou o Júlio Batista, aí não deu mais. Então eram os dois mais fortes fisicamente ali. E o Lucas Ramon ganhou de todo mundo. O cara chegou no São Paulo agora, num universo onde não tem lateral, e ele ganha de todo mundo na parte física. Se não bastasse, ele também ganha de quase todo mundo na parte técnica, porque ele entra no São Paulo de maneira absolutamente surpreendente e agora o São Paulo ele tem um lateral. Vou dizer pra vocês, se não tá fácil de segurar o Marcos Antônio, eu tenho certeza que o São Paulo tem também que se preocupar em perder o menino aí, o Lucas Ramon. O São Paulo não é brincadeira. O São Paulo, quando traz um cara pra jogar, o São Paulo desperta os holofotes do mundo inteiro que ficam ali de olho. Eu vou levar esse cara do São Paulo. O São Paulo trouxe o Hernanes em 2017, com a China colocando o cara no time B. Não existia mais Hernanes, era time B. Quando o São Paulo colocou o cara pra jogar em 2017, acabou o ano, a China falou, devolve. Porque assim, o São Paulo é o time da inveja. E agora o Lucas Ramon jogando essa bola e ainda tendo ganhado todos os indicadores físicos, é uma coisa impressionante. E digo mais, existe um número aí de quanto correu dentro do campo. Lateral, você fala, lateral, faz o corredor inteiro ali, normalmente é o que mais corre, né? Responsável por marcar na zaga e atacar lá na linha de fundo, na bandeirinha do escanteio. O lateral é o que mais corre. Ele ficou em terceiro dos que mais correram no último jogo do São Paulo. Sabia disso aí? Lucas Ramon foi o terceiro. Primeiro e segundo, sabe quem foram os caras? Danielzinho e Pablo Maia. E isso me pegou profundamente, porque o Pablo Maia, aparentemente, você olha pra ele e você fala, o Pablo Maia, ele é o que sobrou da gripe, né? Ele é o cara que tava todo mundo recuperou, ele tá com a gripezinha, tá cansado ainda. O Pablo Maia tá longe de ter recuperado o futebol dele, que foi o futebol que ele nasceu quando ele com o Rogério Ceni ali. Aquele volante agudo, intenso, forte, truculento, que chegava ali na frente e fazia gols, com um petardo, um chutaço. Então se o Pablo Maia, aquele Pablo Maia tá irreconhecível, não tem mais, pelo menos na parte física, o Pablo Maia é o que mais corre dentro de campo. Isso pra mim é uma notícia que ela chega assim como uma lixia, sabe aquela fruta lixia geladinha naquele calor de 100 graus? Ela refresca, sabe, uma água de coco. É a melhor notícia que podia ter, porque o Pablo Maia tem que recuperar o futebol e o ritmo de jogo, mas na parte física, a parte de correria extrema, ele está aguentando. Danielzinho é besteira falar também, porque esse é um monstro. Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Ramon é muito óbvio, Enzo Dias, tá todo mundo correndo demais e é muito óbvio. Agora o Pablo Maia também, Pablo Maia, tô feliz por você, eu sou fã do Pablo Maia, tomara que ele recupere o futebol dele de maneira assim absoluta, porque se tem alguém que merece mesmo vestir essa camisa do São Paulo e ser um cara que é ovacionado pela torcida, é o Pablo Maia. Teve, além do trauma de perder o pai, ele também teve uma contusão que durou 2 anos. Então, lógico que ele tá
se recuperando. E quando recuperar, o moleque tem 24 anos, tá? Pablo Maia tem 24 anos. Ele é para ser melhor volante do Brasil e tem meu apoio pleno, total e irrestrito. Marcos Antônio, dá até desespero de falar do Marcos Antônio, né? Porque o São Paulo, ele lança um jogador premium, um jogador assim histórico que pode fazer história mesmo no São Paulo, só que no momento em que o São Paulo tem uma crise histórica, financeira e institucional também. Então, quando a gente olha pro cenário e fala, meu amigo, eu vou dormir tranquilo, que eu tenho o Marcos Antônio, eu tenho um craque que joga mais que todo mundo, óbvio, é o cara. Por outro lado, você fala, mas se aparecer qualquer 60, 70 milhões é que o São Paulo vende porque tem crise financeira. Tudo isso é fato. Agora, o São Paulo recusou a proposta do Flamengo e chamou o Marcos Antônio para renovar o contrato. Tá tudo acertado entre as partes, pelo que eu me informei. Vai ter a renovação contratual que deve sair, hoje é quinta-feira de carnaval. Então, na semana que vem deve sair a renovação contratual do Marcos Antônio com cláusula absurda de multa para sair, onde só vai ser possível para o mercado estrangeiro. Aqui no Brasil vai ser multa assim gigantesca mesmo. O cara vai ter um aumento salarial e vai ter uma extensão do prazo de contrato. Tudo isso perfeito, mas eu fiquei sabendo que o Flamengo ofereceu 2 milhões de reais por mês de salário para o Marcos Antônio. Olha que absurdo, cara. O cara ia ganhar, acho que, sei lá, igual a Arrascaeta ou mais. Então o cara, lógico que ele daria aquela balançada. O Flamengo queria o Marcos Antônio antes dele vir pro São Paulo negociando lá com a Lazio. Lá não deu certo, o cara bateu o pé e quis vir para o São Paulo. Agora o Flamengo oferece 2 milhões e o São Paulo bate o pé e não vende. O jogador é extraordinário e o São Paulo, ele tem ali uma joia raríssima nas mãos, que é o melhor volante criador de jogadas do meio-campo do futebol brasileiro, e eu tô muito orgulhoso de ter esse cara por aqui, principalmente por ele dar essas batidas de pé, bate o martelo mesmo e fala, meu negócio é o São Paulo, eu quero ficar no São Paulo. Que orgulho de ter você aqui, Marcos Antônio, a lenda, espero muito que você continue pra sempre aqui. Olha só, caso muito curioso, eu vou falar também do Alisson e do Ferrarese, que dá muito o que falar aqui, mas tem um caso curioso do Pochettino. O Pochettino não é novidade pra ninguém que o São Paulo sempre deixou o Pochettino no seu radar, né? Radar era, o Pochettino pode ir embora e o São Paulo quer comprar. O Pochettino pode ser vendido, o São Paulo quer comprar. O Fortaleza sempre manteve o Pochettino lá. Aí o que aconteceu nos últimos dias aí? O São Paulo emprestou o Mailton, num empréstimo absurdamente inexplicável. O São Paulo comprou o Mailton e emprestou ele. Não fala que não comprou, não, porque ele comprou o Mailton. O Metalist foi perdoado uma dívida de 800 mil dólares para liberar o Mailton para o São Paulo. Então o São Paulo tinha 800 mil dólares para receber, que era o dinheiro lá do Paulinho Boia junto ao Metalist. O São Paulo não recebe a grana e acaba pegando ali o Mailton por esse valor. Então quase 5 milhões de reais. O São Paulo acaba de comprar o Mailton. Ele empresta pro Fortaleza sem que o cara tenha tido sequer chances de provar o seu valor. Chegou no Fortaleza, o Fortaleza tá maravilhado com ele. Notícias que vêm lá do Ceará, lá de Fortaleza, cravam que o Mailton, ele é um jogador excelente e que o Fortaleza quer comprar o cara do São Paulo. Ele tá emprestado hoje. Se o Fortaleza for comprar, ele vai ter que vir com uma grana. Mas o Fortaleza caiu pra Série B e tá com o dinheiro bastante escasso, o orçamento bastante reduzido, porque agora não vai ter mais aquela cota de TV de Série A e tal. Tem um monte de percalço. Dito isso, até patrocinadores pagam menos, ingresso na bilheteria é mais barato porque você tá na Série B, então tudo isso atrapalhou o plano do Fortaleza. O que pega então? O São Paulo, que sempre quis ter aqui o Pochettino, não seria o momento ideal? Porque convenhamos, o São Paulo hoje ele tem o Cauli que chegou e é meia. O Felipe Coutinho caberia. Só que você pode pegar o Pochettino numa troca com o Mailton, que é carta fora do baralho. Já é jogador que o São Paulo nem quer mais. Então trazer o Pochettino pra cá agora, pra ser o meia, reserva do Cauli, seria uma coisa assim pra mim extraordinária. Ficando Luciano e Calera e Lucas Moura pra fazer o ataque, Cauli e Pochettino para fazer aquele meio campo, aquela meia criativa. O Fortaleza, por tudo que eu me informei também, ele não deve bater o pé para liberar o Pochettino. Ele deve, num primeiro momento, querer valorizar o cara. É claro que não é essa casa da mãe Joana que o cara vai embora de graça do nada, mas sim é possível trazer para cá o Pochettino e envolver ele num rolo ali com o Mailton,
que o São Paulo já emprestou pro time do Fortaleza. Seria muito top ou não seria? Eu acho que seria ideal. Imagina Pochettino no banco, Cauli titular, Lucas Moura, Caleri, Luciano como opção, André Silva. O nome disso é seleção. Não é meio termo. O nome disso é uma seleção. É um time que tem muitos jogadores de muita qualidade para quase ou todas as posições. Isso para mim é fazer futebol e a coisa andar muito bem. Por falar em andar bem, Arboleda volta para o São Paulo e já está treinando, disponível total para o técnico Hernan Crespo. Deve perder ainda o jogo contra o Red Bull Bragantino, que é no sábado. Contra o Red Bull eles devem ter, lá, 8 desfalques para encarar o São Paulo, mas nós devemos ter o Bobadilha voltando para o time e o Arboleda ficando fora porque não participou dos últimos treinos, o que seria algo absolutamente plausível e coerente do técnico Crespo para não perder esse elenco. Aí o Arboleda quis ficar fora, pediu um tempo, tá tudo bem, mas não pode agora tirar o Alan Franco e o Sabino, e nem tampouco tirar a Bobadilha. Lucas Moura tem que manter o time que está ganhando. Uma pena, sou fã do Arboleda, quero que volte, mas não sábado agora, né? E o São Paulo segue naquele impasse, no rolo que tá tendo aí, pairando entre Ferrarese e Alisson também. O último time demonstrou interesse nesses dois jogadores foi o Santos. Depois do Botafogo demonstrar interesse em Pablo Maia e também Ferrarese, agora o Santos demonstra interesse em Alisson e também Ferrarese e não no Pablo Maia. O Santos tem muitos volantes e segundos volantes também. Agora, eles querem ter o Ferrarese, não é pra compor elenco. O Ferrarese chegou lá, vai compor elenco. Não, o Ferrarese chegaria no time do Santos pra jogar, indiscutivelmente pra ser titular. E o outro seria o Alisson, que o Santos também está querendo. O São Paulo, por enquanto, ele quer se livrar do Alisson e ele não faz nenhum tipo de dificuldade, não cria dificuldade para liberar o Ferrarese. Mas para isso, ou tem que chegar uma proposta financeira de muita vantagem para o São Paulo, ou então um jogador, e o Santos ainda trabalha essas opções com um pouco de cautela demais. O Santos tem jogadores que interessam pro São Paulo, como o Zé Rafael, como o Rolheiser, diria até um Gabigol, aí também já tá um pouco demais, né? Um Tassiano seria excelente, são muitos jogadores que podem estar nesse rolo e vai acontecer. Por enquanto, tá no campo da vontade do Santos, menos o ímpeto deles para levar o cara. Mas, vamos ver, eu vou atualizando você de tudo que tá rolando no mercadão da bola do São Paulo Futebol Clube, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!